primeira comunicação a que iremos assistir será subordinada ao tema o espaço e as suas aplicações para a segurança e defesa. Desafios da investigação e desenvolvimento com interesse para as Forças Armadas, apresentado por Sua Excelência o Professor Emérito Fernando Carvalho Rodrigues. Fernando Carvalho Rodrigues é licenciado em Física pela Universidade de Lisboa e doutorado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Liverpool. Foi o responsável máximo pelo consórcio CONSAT, que construiu e lançou o primeiro satélite português a 26 de setembro de 1993, sendo conhecido como o pai do satélite português. Ao longo da sua carreira, recebeu diversos prémios e condecorações de elevado prestígio pela excelência da sua atividade científica, dos quais se destacam o Pfizer em 1977, a Comenda da Ordem Militar de Santiago de Espada em 1992 e doutor honoris causa em 1995 pela Universidade da Beira Interior. O professor Emérito Carvalho Rodrigues foi supervisor de diversas teses de mestrado e de doutoramento, sendo também autor de variedíssimas obras publicadas em Portugal e nos Estados Unidos. Tem a palavra Sua Excelência, o professor Emérito Fernando Carvalho Rodrigues. Pois não, logo me dizer. A primeira questão que se põe quando se quer saber o que é que se há de fazer em investigação nas Forças Armadas e na Segurança, a primeira grande questão é porque é que há guerra. Porque é que há guerra? Acontece que em 1850, quando começou... Passou daqui, pode ir para agora. Quando começou o estudo das máquinas a vapor, aconteceu uma coisa que ninguém estava à espera. É que a minha mão está quente e o copo está frio e estabelece uma interação que a gente chama calor. Calor não é energia, não é uma interação. Se puser aqui um isolante, deixa de passar calor. Mas o mistério foi que às tantas, este calor todo que a minha mão podia dar ao copo, há parte desse calor que é pura e simplesmente rejeitado pelo copo. Isto foi um grande mistério. Como é que a fonte fria rejeita o calor? Isto depois meteu uns senhores chamados Clausius e Boltzmann e que definiram esta quantidade que é a entropia, que é proporcional ao calor que é rejeitado. Nós recebemos, então, o calor e energia livre, que é o que nos faz andar. Só os seres vivos é que fazem trabalho, o resto não faz. Tem esta coisa da energia livre. A outra parte é a entropia e isso não dá... Não faz outra coisa senão desorganizar o sistema. E para explicar porque isto era assim, houve um ser chamado Boltzmann que fez a conta muito simples e fez pela primeira vez a hipótese que de facto havia átomos. Não havia nada que indicar que provasse de um lado ou do outro. Mas ele fez a conta que foi qual é a distribuição de energia pelos átomos que compõem seja o que for. E verificou que era a exponencial. E verificou então, sendo uma exponencial, 20% dos átomos do ar desta sala contêm 80% da energia do ar desta sala. E isto fez, depois apareceu mais tarde, gente que fez o estudo para a propriedade e verificou que 20% dos proprietários da Sicília detinham 80% da terra, e às tantas apareceu um senhor chamado Zipf, que estudou isto para a literatura, para a filologia, que é, num texto, quantas palavras é que explicam um texto. E 20% das palavras explicam 80% do texto. E depois 20%, isto, seja o que for, à escala atómica ou até à escala exponencial. É exponencial, isto em termos de livro, aquela é. Mas seja como for, o que acontece é que 20% detém 80%. Dentro dos 20% é a mesma distribuição, 20-80%. O que quer dizer que 4% detém 64%. E dentro dos 4% é a mesma
distribuição, o que quer dizer que 0,8 tem 51,2, o que quer também dizer que 0,3% tem 33%. De vez em quando a gente ouve dizer, malandros, não sei o quê, têm 50, 1% dos humanos têm 50% da riqueza. É como o ar desta sala. 1% dos átomos desta sala têm 50% da energia desta sala. Não são sempre os mesmos átomos a ter 1%. São é sempre 1%. E como é que nós, humanos, socialmente queremos harmonizar isto? Bem, utilizamos então os métodos do golfe e do hipismo, que é o handicap, que é os que têm mais qualquer coisa, são sobrecarregados, ou seja, a pessoa quando começa a jogar golfe, eu quando tinha menos um bocado de geometria, jogava golfe. Agora já não vejo bem a bola. E então, mas de qualquer maneira, a pessoa quando começa a jogar golfe tem um handicap de 28. O que quer dizer que um campeão tem que dar pelo menos 29 tacadas a menos para ganhar. Então o que é que a gente faz? Carrega os que estão um bocadinho melhor, alivia os que estão um bocadinho pior e faz ali uma coisa que é, isto é mais ou menos o que acontece, o efeito de ter os impostos, que é nenhum. Porque os que estão no 1% e os que estão do outro lado continuam exatamente na mesma. Os miseráveis aumentam e aqueles que estão lá no 1% estão muito quietos. Como é que mexe? De vez em quando não são sempre os mesmos 1%. É estes aqui do meio que estão aqui por aqui, convencem estes que não têm nada, são muitos que não têm nada, convencem-nos é que isso, quando eles estiverem lá no 1%, isto vai ser muito melhor. Pois estão lá no 1% e tudo igual, a 1%, 50%. E isto é o que gera o conflito. O nosso grande problema é aquela história da rejeição, a fonte fria não aceita tudo o que vem da fonte quente. Isto é a distribuição e isto é o princípio mais universal que existe, que é o segundo princípio da termodinâmica, e eis porque estamos em guerra. Havia na parte de Varsóvia, 1% estava quietinho. Agora não é. Agora há muitos candidatos a 1%. Índia, a China, mas o que é que estão a fazer? Então, que sejam uns aos outros para ver quem é que ganha vantagem. E vai ser assim durante algum tempo. E isto é curioso, que, como há guerra, é que está metido dentro disto. Não é? Nós, humanos, temos uma responsabilidade adicional, porque nós já sabemos que isto funciona assim. Temos que ir à procura de uma solução pós 2080. Mas que ela está metida dentro do universo todo, está. E é por isso que há Forças Armadas. As Forças Armadas começaram por este circuito de estrada. Isto foi inventado, era para transportar as legiões de Roma. Isto não é as autoestradas da Europa também. Parece, mas não é. E eu que vivi muitos anos ali com o nosso general, diretor aqui da Academia, em Bruxelas, a gente vinha até Lisboa. Como é que era isto no Império Romano? A primeira estrada do Império Romano é a Via Ápia, era para transportar as legiões de Roma para o sul da Itália, para o sul da Bota, ano 311 a.C. Depois dessa primeira via, fez a rede de estradas. E na rede de estradas inventaram uma coisa fantástica, que era o número de contactos que cada ser humano tinha durante a vida. Era muito maior do que antes de haver estrada. A rede de estradas. Quando há a rede de estradas, o número do maior agrupamento, ou seja, o número das pessoas que a gente mais contava, cresceu
brutalmente. E deu aso à primeira moeda única, mas que é da barreira de Adriano, lá do sul da Escócia, até ao sul do Saara, do Cabo da Roca, até para lá da Turquia. E era válida até, e foi assim durante muitas centenas de anos. Claro que, para ir de um lado para o outro e para fazer frente às coisas, é preciso a ação. A ação é um parâmetro que, não, embora tenha 400 anos, não é cultural. A ação para fazer este copo com esta água e mais o doping que está lá dentro é a energia que se gasta para fazer, vezes o tempo que se levou a fazer. E é isso que fazem as Forças Armadas, é entregar energia durante um tempo num determinado local. E podem entregar muita energia num curto tempo ou pouquinha energia uma carrada de tempo, que é o que os desgraçados da Ucrânia estão a sofrer. Porque eu podia segurar de uma vez, tirar aquilo que não é, como a gente tira os outros e dizer, já está. Não, pode ser, é mais terrível assim. Mas esta ação, que é para trazer as pessoas de Bruxelas para cá, é a energia vezes o tempo. Nós vamos calcular isto no meu caso. Portanto, é o meu peso vezes a distância, 2.200 km, a pé, era capaz para ir demorar 80 dias, 80 vezes 86.400 segundos, isto é em joules vezes segundos, dava esta brutalidade de ação. Quantas vezes é que eu cá viria? Nunca. E foi isto que fez a necessidade que Roma tinha de ser 1%, que detém os 50%, que tem a organização que fez, chamada Exército. E é para isso que servem as estradas. De tal maneira que os romanos inventaram 3 coisas que ainda permanecem. É o passaporte. O passaporte não era para passar a fronteira. Era para ter autorização. Estou autorizado a entrar, a andar nas estradas da Legião. Depois, pagava-se a portagem. Não é? E os senadores estavam isentos de pagar a portagem. As 3 coisas ainda se permanecem hoje. E foi assim, durante muitos anos, o que é que houve? Exército. Depois, este era o mapa de 1400, em 1564 o mapa era aquele. Demorou de haver do fim do Império Romano até 1564 para que o gênio português fizesse com que o tamanho do meu agrupamento, ou seja, quantas pessoas eu tocava durante uma vida, crescesse brutalmente. E claro, cada vez que isto cresce, há um comportamento emergente que não é explicável pelo comportamento anterior. E os portugueses fizeram a descoberta, não é o descobrimento. A descoberta também fizeram. Mas isto toda a gente vai ver. É a descoberta, só há um oceano. E se olharem, forem ao Museu Nacional de Arte Antiga e virem esta nau pintada pelos japoneses, veem lá judeus, tipos do norte, tipos do sul, índios do Brasil, africanos, hindus, indochineses, chineses, em terra estão os japoneses. Isto é a fotografia, é a pintura da primeira fotografia de toda a humanidade. Só há um oceano. E as estradas do mar ligam toda a humanidade. Por isso é que a Bahia de Tesco patrocina o livro do Sr. Comandante Costa Canas, do Museu de Marinha. A bandeira é só há um oceano, toda azul, e depois as estradas, que são a esfera e o escudo das águas. Isto levou um direito, uma religião, a todo o lado. E aconteceu também, como o mundo se tornou mais inteligível, conseguimos então ter um grande renascimento. É que, a seguir a nós termos descoberto as estradas do mar, em vez de 80 dias, o pessoal demorava 8 dias de Bruxelas, dizem, mas só é uma ordem de grandeza a menos. Está bem, eu fico com a diferença que há
entre 120 milhões e 12 milhões de euros. Não é? Entre 1 e 12. Mas agora, quando o número é muito grande, uma ordem de grandeza, a diferença é brutal. O que é que isto deu origem? Ao comércio internacional, e foi quando, embora tenha tido outros antecessores, assim como foi assim que a Armada se tornou fundamental para a preservação do tal 1%. E isto demorou 600 anos até aparecer os parceiros que começaram a andar de avião. E então, eu hoje estou a 20 horas, seja do que for. Aliás, de Bruxelas para cá são 9.000 segundos. Mas quantas vezes é que eu cá vinha? De cada vez que era preciso andar de Maria de Teste de Canoa. E, enfim, para fazer outro jogo. Portanto, vinhamos cá com relativamente frequência. E o mundo da aviação trouxe um comportamento emergente porque um parceiro infectado com o vírus ébola, nas outras estradas não era bonzinho. Agora mete-se no avião e 20 horas está aqui, nas outras a pé morria, nas naus infectava toda a gente e morria, ficavam por lá. Agora não. E isto fez com que o mundo se mudasse outra vez. Até que, às tantas, se deu realidade à grande descoberta, é aqui que a Força Aérea entra. Talvez patrulhar as estradas do ar. E às tantas, apareceu outra vez, nós no século XX, eu já, agora vou repetir uma coisa que o meu pai, quando fez 75 anos, olhou para mim e disse: "Ó rapaz, já reparaste que eu já fiz 3/4 de um século?" O Camões descreveu isto em 1500 e tal. Isto é a descrição do espaço e daquilo que se tira do espaço. Porque para mostrar o caminho marítimo para a Índia, na instância 56 do canto 10º, diz assim: "Uniforme perfeito em si vestido, qual fio arquétipo que o criou, vendo gama este globo, comovido, de espanto e desejo ali ficou. Diz-lhe a deusa: o transunto reduzido em pequeno volume, aqui te dou do mundo aos olhos teus, para que vejas por onde vás e irás e o que desejas." Mas, geral, onde é que já viu melhor descrição do que é ir para o espaço? Depois houve um Papa que fez um apelo em 20 de setembro de 56 para a humanidade de lançar um satélite. Foi o Papa Pio XII, no 7º Congresso da Federação Internacional da Astronauta. E em 1960, isto não havia um único satélite pendurado, a azul estão as comunicações, e começamos a dizer para o espaço, para mão deste homem de Tsiolkovsky, e por estes dois, Korolev e Gagarin. Eu tenho que contar uma história que este senhor que está o Gagarin, Major Gagarin, e está o senhor que o está a levar, que foi quem desenhou a cápsula que o levou para o espaço. O engenheiro Ivanovsky, que eu conheci em 1994 aqui em Lisboa. Aliás, o que está de lá diz, lá em cima, é Carvalho de Brito, e depois diz Ivanovsky, 94. E então, o bom o Gagarin lá subiu, lá o Atu, o engenheiro, lá o Atu, aquelas coisas. E o Gagarin ter ligado e disse: "E se isto houver alguma coisa, o que é que eu faço?" E diz o engenheiro: "Epá, não toques em nada." E foi assim que começámos. E começámos e depois nunca mais parámos. Às tantas descobrimos que o nosso planeta também se levanta noutros planetas. Começámos a ter noção que havia estradas para o espaço exterior. Nas estradas para o espaço exterior, este senhor Buzz Aldrin, porque houve aqui uma coisa curiosa: o Neil Armstrong não tem uma única fotografia da Lua, a não ser aquelas onde ele está refletido na viseira do Buzz Aldrin. O Buzz Aldrin esteve aqui nesta casa a falar para os cadetes
em 94. E, com isto, passados 22 anos sobre esta data, houve um ministro, Mirabal, o último ministro da Indústria, que convidou uma série de empresas, que na altura eram os centros, a FASEC, a ZOPA, enfim, a Alcatel, e, para um vista de hoje, pensam bem, é com o almoço, não é? Estão a ver lá, estão a ver o Pinto Balsemão lá à ponta de onde que ele era. E está o general Matheus da Silva, que já cá não está. Este senhor que está a seguir ao general Matheus da Silva, que está a falar, tem as mãos no ar, era tenente-coronel da Força Aérea, era um foco instrutor, foi quem começou, de facto, a fazer a utilização do espaço para a observação da Terra, na geometral. A seguir está o ex-Dinóbio da Costa, o dono, patrão e grande senhor da EFASEC, depois está o Veiga Simão, e está ao lado do general, está o diretor-geral da EFASEC na altura. E nesta sessão foram assinados os documentos que às tantas, 6 de abril de 92, dão origem ao consórcio que é feito, fundamentalmente, a EFASEC, a ZOGMA e a Marconi. O grosso. Na parte de ciência, a Universidade da Beira Interior, onde estava hoje seria Major-General e professor catedrático de Passos Maia. E isto é a assinatura da documentação que houve na altura. Está aqui o Sr. Ministro da Defesa e da Indústria, ali estavam a Marconi a assinar, aqui está a EFASEC, a Alcatel, aqui estão os dois reitores, e há lá o Almirante Moreira Rato das Telecomunicações da Marinha, aqui é o General Geraldo, o Almirante Cruz Júnior e o General Cravo da Silva, que era Diretor Nacional de Armamento. E desde a primeira hora que as Forças Armadas estiveram presentes, aqui está de costas o reitor da Universidade da Beira Interior, e aqui tenho o prazer de vos mostrar, na altura, o chefe de Estado-Maior-General, o Almirante Leitão, atrás está o Almirante Cruz Júnior, que é da aviação naval, era da aviação naval. Depois está o nosso General Portela, que a filha jogava durante a final, não está cá, porque não tem que ir ao lugar. Depois está o General Cravo da Silva, e está os dois, as pessoas que participaram no PLSAT. Aqui o Sr. Almirante está muito admirado e eu estou completamente espantado. Mas estou mais espantado por uma razão. É que depois dos ministros da Defesa, o doutor... não esqueço o nome. Não. Este senhor era não sei que Lopes. Figueiredo Lopes. O doutor Figueiredo Lopes, que é um grande senhor, e homologaram as coisas. Depois assinaram, eu assinei com este senhor, está em pé, mais alto, o lançamento. Isto era o diretor-geral da Ariana Espaço, que no fim, óbvio, chegou-se ao pé de mim, por isso é que eu estou a lançar a patada. Porque chegou-se ao pé de mim e diz-me assim: o senhor é que é o responsável pelo lançamento, por fabrico e pelo lançamento do satélite. Sou. Olha, então tenho aqui uma coisa para lhe dar. Abre-me um estojo e dá-me aqui um relógio daqueles chineses da bola, mas diz Ariana Espaço. E diz: olha, aqui tem para ver o tempo passar. Eu só nessa altura que realizei o sarinho onde eu estava metido. Porque aquilo, não é? Então sai àquelas horas daquele dia. O Estapor teve o atrevimento de me dar um relógio para eu ver as horas, para ver o tempo passar. E foi inventado um novo aqui e foi feito para ver. Isto é um aspecto curioso. Pela primeira vez, Portugal e no mundo
foi feito um sindicato de seguradoras para segurar um satélite. Foi o primeiro satélite que foi seguro. E depois começou a fazer-se, as pessoas que participaram. Há aqui uns angolanos que vieram participar via General Mateus da Silva. Este era o consórcio. Estão a ver aqui o General Santos Coelho. Tá? Curiosamente, fizemos os dois do liceu, éramos amicíssimos durante o liceu. Depois viemos nos encontrar no Gil Vicente, depois viemos nos encontrar no POSAD, passados estes anos, já cá não está, infelizmente. Começou também, não era só engano. Isto era as pessoas naquelas mesas, aí para os senhores cadetes que estão aqui, isto é um projeto para correr bem, tem que ter o efeito dos 3 carros. Tem que ter os califas, que é o coisa anterior. Depois tem que ter o escalombo, que é este, que estão aqui. E depois tem que ter os escalões, que é uns tipos que não estiverem lá, só chateiam. Não falam, mas isso não vou contar com eles. Mas se não estiverem lá, vão chegar. É o efeito dos 3 carros. Estes, a quantidade do lado esquerdo, está aqui o engenheiro Diodato Cardoso, que é da Zogma e que foi absolutamente policial. Este era o chefe da equipa toda, o José Bordão, João Batalha, era da Marconi, o Oscar Barbosa, da FASEC, e o João Batalha, da Portugal Telecom. Este senhor concorreu ao concurso para fazer parte, veio da África do Sul. Este é o General Portela, junto do modelo de voo que foram construídos dois, um para voar, outro para estar em terra. Quando havia problemas no que estava a voar, era testado aqui na Zogma. Isto eram as pessoas da Zogma. Ali está na altura era capitão, agora não sei para aí o coronel. Hoje, o General Santos Coelho, isto eram os operários, especialmente este, porque já viram, estes cabos, a cabelagem disto é a coisa mais complicada que há, porque não há livros sobre cabelagem. Ou se sabe fazer ou não se sabe fazer. E mais está o Diodato, e depois as diversas equipas das diversas universidades, que foram essenciais para o acompanhamento e estudo de duas vertentes. Uma era a parte da observação terrestre e outra a medição da radiação cósmica. E o nosso satélite teve pela primeira vez a bordo um sensor de estrelas, como é a boa maneira portuguesa, navegação por estrelas. E foi este senhor que viram no slide anterior, Miguel Leitner, que concorreu com o lugar na engenharia, veio de Viena e disse: isto tem que ter um sensor de estrelas. Ele está virado para as estrelas, tem uma memória com a posição das estrelas todas, tira 5 imagens para perceber se é ou não um artefato, uma coisa que apareceu, um pixel avariado, tira, e passámos de ter um posicionamento de 5 décimos de segundo para ter 5 centésimos de segundo com a navegação por estrelas. Aqui eles estão muito. Aqui é a parte metalomecânica, e houve um jornalista que acompanhou isto tudo e tirou fotografias fantásticas. Isto não são caras, aqui só risonhas porque aquilo acabou, mas do outro lado são caras tensas, não é? Porque isto não há processo de falhar, porque está toda a gente, é horrível fazer isto, está toda a gente a trabalhar com um tipo a olhar por cima do ombro, toda a gente, meses seguidos. Mas às tantas, a máquina ficou pronta e começa uma coisa que eu mostro sempre, porque as pessoas julgam que sabem tudo por terem ouvido dizer. E eu quando ensinava aos mais jovens, dizia-lhes agora: nunca se iludam que só sabe quem já fez.
os outros ouvimos dizer. Bem, e nunca se confundam que por ter ouvido dizer, claro que é melhor ter ouvido dizer que não ter ouvido, por ter ouvido dizer, sabem fazer. Porque aqui o coronel, o engenheiro Diodato Cardoso e o João Costa estão a atar o satélite ao foguetão. Para isto tiveram que fazer um curso e ser credenciado. Para fazer isto que ele está a fazer, que é tirar os painéis e por baixo está estão a fazer isto a 80 metros do sol, lá, isto não é... E isto agora, vou mostrar um slide que para mim é triste, porque é o bom do nosso coronel engenheiro Diodato Cardoso a falar com o homónimo coreano, e eles agora têm 10 redes de satélite. Entretanto, a Marconi foi construindo ali o centro de comando de satélites, que é aqui em Alfobá, Sintra, foram construindo o comando e controle para o satélite, e às tantas, aquilo de 26 de setembro, aquela coisa lá partiu, e lá partiu. O engenheiro Nobre da Costa, que na véspera, que aqui está a ocupar o meu lugar, lá já depois já tinha tudo passado, ele foi lá, disse: posso me sentar no seu lugar? Pode, eu tirei o meu lugar. E na véspera tenho uma coisa muito engraçada com o engenheiro Nobre da Costa, no bar, que ele diz-me assim: não teve agressividade nenhuma nisso, mas olhou para mim: eu espero que você saiba o que é que anda a fazer, que eu tenho lá 3 milhões de euros. Em 93 era muito dinheiro. E eu pensei para comigo, não sei se mostrei na cara, se não, dizei: tarde piaste agora. O facto é que, às tantas, isto é curioso, ainda hoje é assim. Isto é o certificado de nascimento. Tem de ser escrito à mão e passado a papel químico para entregar nas seguradoras. E claro que isto, depois de estar na mão das pessoas, não há processo de não começar numa grande festa. E não há processo da gente explicar-lhes a eles que não há festa nenhuma para fazer. Porque a ida para o espaço, os campos eletromagnéticos dos explosivos, de 80 metros explosivos, são tais que aquilo levava 5 computadores de bordo à espera que um deles, pelo menos, conseguisse aprender algumas linhas de software para estar lá em cima. Portanto, a gente não sabe se não mandou um caixote. A gente só fiquei descansado, passado para aí umas 7 horas, eram para aí 5 da manhã, quando recebi na altura, esta mensagem a dizer: junto-se envia a telemetria da primeira passagem do POSAT. A análise revela a normalidade do satélite. E depois diz: durante a primeira passagem logo se verá como é que a gente vai verificar se ou não. Mas pronto, pelo menos deu um sinal. E depois de dar um sinal, fez o que todos os satélites fazem: a observação da Terra, ver o que é que cá está em baixo, mas ver com cada vez mais nitidez, com mais segurança, e fazer uma coisa que depois foi o Instituto Politécnico de Ribeira Interior que fizeram, que é o estudo da anomalia do hemisfério sul, que é nesta zona mais azul. A dose de radiação acima dos 10 mil metros é absolutamente brutal. E fizemos isto para o Sindicato dos Pilotos Sindicato da Aviação Civil. E por causa do sensor de estrelas, uma vez percebemos que corríamos alguns perigos, porque isto é um meteorito, isto cá embaixo é um meteorito a passar perto. E aquele lá em cima, ao pé do símbolo da missão, a direito, é Saturno. Mas, e fizemos também, à altura, a medição das áreas de desfogo. A partir de 93 passámos a fazer isso.
E acontece que houve uma diretiva do ENFA, para comunicar Bósnia e Angola onde tínhamos forças. De modo que o que nós fizemos, quem lá, outra vez, isto é a estação que estava na Horta, depois estavam outras embarcadas. No Exército passa a UNAV M3, que estava em Angola, e a Bósnia e Herzegovina a comunicarem via esta. Quem mandava isto era o general, as comunicações, o general Pinto de Castro. E tenho, isto era por onde as mensagens passavam, e guardo com enorme orgulho esta mensagem do general João Geraldes, que foi mandada, atenção, professor Duarte Rodrigues, em missão de serviço em Angola, neste centro de transmissões da CTM5, em Luanda. Envia ao meu amigo um forte abraço através do satélite português, colocou em móvel pelo diretor de transmissões, João Carvalho, Carlos Geraldes, um grande senhor. E isto não quando, antes do satélite estar em órbita, o general Mendes Dias, que diz ali sempre, o general Mendes Dias, é que eu gostava que ele estivesse aqui hoje, escreveu com o engenheiro Nobre da Costa, dono da EFASEC, quando a EFASEC tinha fábricas pelo mundo e era uma... antes de nós nos industrializarmos, que era uma rede de satélites, 26 satélites para observação do território, comunicações, custava 131 milhões de euros. Depois apareceu a Motorola e a desindustrialização, e a Motorola com 400 milhões de euros dá para financiar muita coisa, não é? Incluindo os buracos da rede. E Portugal desindustrializou-se desde essa altura. Mas isto não morre, porque em 22 de julho de 93, peço que leiam isto, que é a resolução do Conselho de Ministros da altura sobre o que é que se deve fazer para o espaço. E tive uma enorme alegria porque isto está a ser refeito novamente, passado 30 anos, mas está a ser refeito. E é os mesmos passos. Isto foi a primeira reunião, na altura já era o general Santos Coelho, para dar conta do NetSat, da rede de satélites. Depois tivemos cá a visita do Buzz Aldrin, que a única coisa que quis fazer era pedir dele, foi a única coisa que me pediu, foi tirar uma fotografia ao pé do Vasta Gama. E isto é com a equipa toda. Aqui no primeiro lugar está, do lado lá, ao lado do general Santos Coelho, está a pessoa que fazia aquelas balas dos satélites, está ali a equipa toda. Talvez olha, está ali o Seixas, etc. Mas o mundo não para com isto. E não para de tal maneira que, cada vez que a gente começa uma estrada, os humanos somos assim. Está na estrada, monta a estrada, na estrada é sempre uma repetição daquilo que é, e aqui têm em determinadas órbitas como é que é o campo magnético, é muito parecido com isto. E depois o mais engraçado, isto também tem a ver com coisas esotéricas, é curioso, porque é a Vesica Piscis, esta coisa dos triângulos lá dos Orientes, e isto não quando se vê que isto são as zonas, os pontos de Lagrange, onde satélites podem estar emboscados, escondidos. De facto, são estes todos. E por isso, o que é que aconteceu como resultado disto? O resultado disto foi que, além da Força Aérea, como pode patrulhar, pode emboscar, pode defender, ou seja, pode observar, reconhecer, identificar e fazer as suas contramedidas. O que é que nasceu a seguir? É uma coisa muito simples. A força do espaço. Mas a força do espaço veio ao mesmo tempo que outra estrada
Em 2000, este é o número de satélites que está pendurado e às tantas começamos a ter uma rede. Uma rede. E o mundo passaram todos a comunicar uns com os outros. Portanto, houve um comportamento emergente. Há uma rede que nos envolve e agora, para eu vir lá da terra dos belgas à terra dos lusitanos, mando um eletrão, que é as telecomunicações, porque a ação em telecomunicações é 0, esta carradaria de zeros, por isso é que estamos todos pendurados. Não é porque a ação é muito baixa. Fazer guerra com eletrões, quer fazer guerra eletrónica, quer fazer guerra no ciberespaço, é muito fácil. Porque toda a gente se encontra assim. Mas é com a informação separada de comunicação. E por isso isto a gente pode fazer grandes truques. Pá. Porque a informação separada de comunicação, aquela coisa diz, ele foi à televisão e teve muita coragem de dizer não sei o quê. Epá, pode ser que tenha tido, mas é melhor verificar se o outro estava lá. Se o outro não estava lá, não teve coragem nenhuma, disse aquilo. Agora, se o outro estava lá, não é? Isso aí, pá. Isso aí é mais, pode ser mais complicado. E eu, por causa do meu feitiço, já tive que ir 2 vezes a tribunal e eu tive que ficar. Não, então. E nós, nas redes onde nos ligamos, é uma rede muito diferente, porque não há pensadores. Só há pensamentos se eu for capaz de os pôr em linguagem. Eu não vou. Não sou capaz de fazer. E depois há outra coisa. Só há observadores e não observados. Sr. Generais, isto era a mesma coisa que quando estão, no caso do exército, noutros casos, quando o general vai fazer revista, é numa posição de comando. Portanto, são os observadores. E nós, humanos, atribuímos poder a quem é o observador. Agora, o seu primeiro-ministro vai à televisão. Ou está nos tweets, nas redes. É ele o observador. É o observado. E por isso é que aquilo é uma grande atração, mas pronto. Acontece sempre, depois às tantas, uma coisa má, porque o espírito. Isto é a página facsímila da página onde o Fernando Pessoa deduziu, a partir de um verso da Eneida, Mens Sagitat Mola. O espírito domina a matéria, o título para o poema, a mensagem. E nós passamos então a viver num mundo que toma conta do tempo. Além das estradas todas que falei, que eram dadas do espaço, esta é do tempo. Aliás, se quiserem ter a certeza, vocês vejam que pagam nas telecomunicações, pagam horas, minutos e segundos, não pagam quilómetros de portagem. Mas pagam portagem na mesma. Os romanos inventaram aquilo para o resto da eternidade. Mas criámos tanta confiança uns nos outros que a gente dizem que nos pagam com eletrões. Portanto, nas estradas do espaço, nós temos que ter forças armadas para quê? Para defender o que planos nós lá temos e para a verdade. No espaço, o que contava era o ouro, era uma coisa física. Hoje é completamente metafísico. É em eletrões que a gente põe os valores, mas cada vez que há um azar, isto está aqui só até à Primeira Guerra, até 2005, 2006. Isto é o valor do ouro. Cada vez que há um azar, se forem ver o valor do ouro com a pandemia, no pico da pandemia chegou aos 2.000 euros por onça. Quer dizer, mas dá azar também. A gente acredita muito nos eletrões, mas é preciso que isto esteja bem. Se não estiver bem, mas é só em parte do mundo, que é a parte do mundo que vive bem. A outra parte vive com fome, peste e guerra. E vivemos todos com um novo ser. Há seres nascidos, mas apareceu outros seres. São seres familiares. Pensam como a gente,
Isto não foi notícia, mas aconteceu no dia 6 de maio de 2010. Pela primeira vez, máquinas tomaram conta do mercado da Bolsa e em 20 minutos destruíram 70% do valor em Bolsa. 70%. O que está aqui registado e fica cá para ver é o que foi o diretor-geral, o responsável da Standard & Poor's, completamente apoplético, porque isto vai começar a cair em pico. Isto não foi notícia, mas pela primeira vez, seres fabricados tomaram conta do valor daquilo que era de seres humanos. E começámos então a viver num mundo em que é em parte nascido e em parte fabricado. Aliás, se quiserem pensar num ser nascido e ser fabricado, é um parceiro na cama de cuidados intensivos. Aquilo é um ser. Se desligarem o ser fabricado, o ser nascido morre. Se o ser nascido se finar, desligam o ser fabricado. E, portanto, começa a haver esta coisa que é fazer guerra, não é só nas estradas do espaço. Olhem para isto. Isto é o diretor-geral. O Standard & Poor's pode chegar aqui à Europa e quando ficar para Portugal e Espanha ainda tem que dar troco. Está desesperado que isto ainda vai ficar mais na vertical. E, entretanto, nós construímos aquilo que é o mundo, que é uma espécie de cama de seres nascidos, para seres nascidos e fabricados. E isto é a animação de aviões a andar no ciberespaço. Sem ciberespaço e sem cooperação, não há tráfego aéreo. Com esta escala. Isto é uma animação em 24 horas. Se alguma vez não perceberam o que é ciberespaço, é esta história onde isto está a ser. E, portanto, não podia também ter acontecer que isto fosse deixado assim e aparece então a força do ciberespaço. E na força do ciberespaço, como nas outras todas, a gente pode perguntar-se para que é que raio servem as Forças Armadas. De vez em quando aparecem uns tipos ilustrados na televisão. Para que é que servem as Forças Armadas? Deviam ler, e que os seus cadetes devem todos ler, A Guerra, um grande livro, de Von Moltke, Marshall, 1800 e tal. E ele, em termos atuais, diz para que é que servem as Forças Armadas. É muito assim. Serve para um combate entre exércitos que dura 72 horas. Hoje dura 72 horas. Divisão de combate à séria 72 horas. Ao fim das 72 horas, a nação que provém que se ganhou, ganhou-se tudo. Não é? Ganhou, não precisa de sair de 1%, fica lá. Com um combate entre meios navais que dura 20 minutos. E no fim, sabem para que é que serve a Força Aérea? Com um combate que dura 4 segundos. No ciberespaço, é para um combate que dura, envolve o meio espacial, 4 décimos de segundo. Eu dou a 4 décimos de segundo que é para chegar a um geoestacionário, voltar, ir à Lua, voltar. E é para isto que servem. Qual é a obrigação das Forças Armadas? Que isso é que as pessoas não entendem. É que, para que servem é para aquilo. Mas depois, como é que se conserva isto? É mantendo a prontidão. Para as 72 horas, para os 20 minutos, para os 4 segundos e 4 décimos de segundo. E sabem qual é o grande inimigo da manutenção da prontidão? O Von Moltke também responde. É o entretanto.
É aquele tempo onde parece que não vai acontecer nada. Aconteceu um QLB aqui. Durante o entretém é onde reside a maior dificuldade, que é, parece que não vai nada acontecer. E depois subitamente acontece. E então, como é que ganham as forças armadas? É assim, é mantendo a prontidão, para as 72 horas, para os 4 segundos, para os 4 décimos segundos. Mas, quer dizer, é muito difícil fazer isto. Porque é muito difícil ir para a cama dormir quando não há nada. É muito difícil não ir para a cama quando não há nada. E depois, quando há, já é tarde demais. Não há substituto para o estudo e para a prática. Eu conheço e sou amigo de um campeão olímpico de judo, holandês, foi várias vezes. E eu um dia perguntei-lhe o que é que ele fazia para ser. Claro que tem que ter um talento acima da média para ser campeão. Mas pronto, o que é que ele fazia para se treinar quando eram os campeonatos? E ele disse: eu faço um exercício, faço 6 exercícios dezenas de milhares de vezes. Eu disse: dezenas de milhares de vezes? Sim, porque eu quando lá estou em combate, eu não posso estar a perguntar o que é que eu vou fazer a seguir. Eu não posso estar a tomar decisões naquele momento. Ou sai em automático ou já perdi. Bom, não existe substituto para o estudo e para a prática. Mas esta prontidão requer também 6 parâmetros fundamentais com os quais se pode prever toda a guerra, que são da parte cinética e da parte de comunicações, alcance, precisão, taxa de repetição de fogo. Doutrina, disciplina e moral não são tão quantificáveis. É o moral, não é a moral, o moral. Os primeiros são os 6, são os calcanhares daquilo. Se a gente não tem alcance, nem precisão, nem taxa de repetição de fogo. Ali o comandante Costa Canhas não deixa mentir, o Afonso de Albuquerque foi um grande estratega, mas tinha a favor dele o alcance, a precisão do tiro e a taxa de repetição que os canhões tentavam carregar ao centro do ar. E claro que tinha doutrina, tinha as bases, e tinha o moral. Mas como toda a gente sabe, o Aquiles também tinha 2 calcanhares, não sei se sabem. E só se fala de um, que é o primeiro, os 6 parâmetros. Mas o outro, que é manter a prontidão durante o entretém, esse é outro calcanhar daquilo que existe, tal como todos os outros. E isto é o mundo onde hoje vivemos. E por isso, fazer investigação nos terrenos e nas novas coisas e avançar é fantástico. Aquele era o projeto do Rede Satélite e da Investigação no Espaço, do General Mendes Dias. Este é o Coronel Engenheiro Vidal Cardoso, a fazer uma operação muito delicada. E nós éramos assim lá em cima, e quando fez 25 anos, já o músculo tinha partido. E isto os anos passam como caraças, não é? E eu, portanto, e fiz uma descoberta com esta coisa do músculo se partir. Eu comprei aquelas bengalas todas, por isso é que está toda a gente, bengalas todas não precisam. Mas as bengalas não servem para nada, a não ser para ser finório, porque só servem para uma coisa direita. Agora, para andar em casal de cinza, que é onde eu agora vivo, o terreno anda para baixo e para cima. Porque eu andava sempre torto para um lado, torto para o outro, e dizia: mas como é que eu resolvo isto? E há uma senhora, que é a Dona Berta, disse-me assim: doutor, arranja um pauzinho. Então, eu disse: não há nada como um cajado. Sabe o quê? Eu ajusto, não me torço esticado e ponho a mão é que anda para baixo e para cima. E nós, que nos encontramos nos 25 anos, e provavelmente encontramos nos 30, queremos levar-nos a água a Carta Garcia, na altura em que era para levar. Mas ficam para trás de nós. Nós agora gostaríamos que as coisas tivessem a atuação dentro deste plano de ação. E que as pessoas que andam lá
todos a ver o que é que podem fazer. Tem a decisão política sobre as coisas e, no fundo, os meios para fazer. Levem este plano de ação para a frente, para a gente ver outra vez um PREOSAT na frente, agora especialmente com a nova agência espacial, e que haja um dos seus cadetes um dia, que hoje são um Benedictus, e que este seja a indumentária de um dos cadetes desta sua academia no geral, a quem estou muito grato pela convocatória, como era um convite da aceitação obrigatória, é português diz convocatória, e aqui estou. E aqui estou para dizer pronto, então. Obrigado. Muito obrigada pela partilha dos conteúdos. Muito obrigada por este. Bem, haja. Isto fica cá tudo. Desculpe. Por favor. Eu já fui 2 vezes mal criado com aqui o senhor. Não lhe respondi a um e-mail, que lhe peço desculpa em público. E agora aqui em público. Irá seguir-se um breve período para questões. Temos a possibilidade de colocar 2 questões ao Sr. Professor. Eu gostava que quem tiver interesse em colocar a primeira questão pode assumir. O nosso general diz-me que só fazem uma questão, estamos aqui até à noite. Bom dia. Está-se a ouvir? Bom dia. Consegue-se ouvir? Muito bom dia. Muito obrigado. Pessoalmente foi deslumbrante ter tido esta palestra sua. É uma visão claramente muito abrangente. O próprio editor refletir sobre os vários aspectos que nos colocou e isto é de facto muito desafiante. Eu queria colocar só uma questão, se calhar um pouco mais pragmática, um pouco mais redutora do que todo este aspecto que aqui referiu, que tem a ver com a questão de como dinamizar todo este setor e a investigação na área do espaço e do ciberespaço e se, de uma forma pragmática, é preciso, por exemplo, ter escala, ou seja, se um país com a dimensão como Portugal, e já sabemos que no passado, por sermos pequenos, não foi o que limitou termos aumentado o número de contactos daquela forma exponencial, de qualquer forma, eu pergunto do seu conhecimento das redes de investigação, que no fundo é feita atualmente em vários países no mundo e em espaços bastante grandes, né, como a China, como os Estados Unidos, etc. Se existe que oportunidades existem para, de uma forma autónoma, a nível nacional, se desenvolverem estas áreas e, por outro lado, se há a alternativa de integrar consórcios a um nível mais abrangente. Era um bocadinho esta questão e obter as suas reflexões sobre este aspecto. Muito obrigado. Nós, portugueses, somos cidadãos do mundo e viram alguns exemplos do PREOSAT de gente que veio, estrangeira, que veio trabalhar no PREOSAT. E eu vou dizer uma coisa que é uma grande surpresa para todos. Quando estava o PREOSAT já há 2 anos a voar, fui visitado em 95, pela SpaceX, para utilizar a base de Beja. Graças a Deus eu tenho lá os documentos todos em casa. E quem é que disse que olhou para o lado? Quem é que disse que olhou para o lado? Já está à altura da gente mostrar que não estamos assim tão isolados como isso. Agora, tem que se ter a visão para quando a SpaceX há 30 anos cá veio, dizer-lhe, pá, com certeza, a gente faz parte disso, também fazemos parte
no desenvolvimento. Mas estávamos naquela fúria que não é preciso fazer nada. Isto é só serviço. Eu agradeço muito a pergunta, porque nós temos que retomar isso que eu sinto ser um sofrimento seu, porque é que não fazemos, e é um sofrimento que a gente hoje tem que começar a ficar claro. É que quando na CE dizem vocês vão ter dificuldade em abastecer-se de alimentos, é porque, entretanto, nestes anos todos, nós passámos não sei quantos por cento de importar, de taxa de importação de comida para passar a ser 80% do que a gente vai comer ao almoço. Nós temos que ganhar o gosto por fazer. E, sobretudo, uma coisa que nos foi tirada, que foi a alegria do esforço. O sucesso da China, para além das outras coisas todas que dizem na televisão, foi o grande sucesso é que aquela gente tem alegria no esforço. Nós deixamos de ter alegria no esforço, custa muito, não é? Temos que fazer com toda a gente. E depois, na área do espaço, isto deixou de ser, no mundo, deixou de ser uma coisa que é só as agências. É só a NASA, só a ESA, só a UEO. Hoje não é assim. E para ser muito pragmático, eu acho, ao tempo que fomentar uma ligação estreita com os Estados Unidos seria essencial. O maior lançador do mundo é a Boeing. Lançam de navios com os mísseis SS-23 juntos. Portanto, há uma quantidade de gente que anda à procura de locais, de pessoas com quem falar. E como a SpaceX veio falar comigo e depois eu escrevi para milhões de pessoas e apresentei, não é? Foi na época em que desapareceu. Não é desaparecer. A Zogma ainda fazem coisas. Mas comparativamente com a Zogma do general Patel e do general Santos Coelho, ouça, aquela coisa da escabelagem, o satélite tem 18 mil cabos. Esticar lá os cabos, aquilo não há nenhum, para comprar um livro. Cabelagem, não há. Tem que ser mestre, operário, aprendiz. Um pouco como é a hierarquia nas Forças Armadas. O nosso general é como qualquer de nós e os seus cadetes. Copiou outros oficiais que estavam para cima do lugar onde estava em cada momento. Depois pôs a personalidade dele na execução das coisas. Mas não há nenhum de nós que tenha saído bem, que não o tenha feito, que é copiar, porque a maior parte do conhecimento não é verbalizável, é preciso fazer. E isso só haver outro a fazer. Nós temos que ganhar isto e é um papel que alguém tem que fazer. Como dizem agora no futebol, tem que aparecer uns quantos abre-latas. Tem que aparecer. Vão aparecer. Para juntar. Mas tem que ser muito pragmáticos. Não pode ser só a via da agências umas para as outras, não sei o quê. Tem que ser quem é que está a lançar? Quem é que pôs os 55 satélites, uma rede? Uma rede. O Musk pôs uma rede de satélite num dia.
E a gente queria ter feito isto, porque os Albertos Dias, em 1993, eram 3 anos. Mas era 30 anos, agora metem-se tudo isso. E tem que entrar em contato com esta gente, porque essa gente precisa de locais para estar, precisa de coisas para aprender, precisa de gente interessada e bem informada. Porque pode parecer paradoxal o que eu vos vou dizer. Mas éramos escrever e o braço de pato depois passou a ser quando aquilo se começou a tomar. Nós fazíamos isso tudo. O alfeite sabia o ferro. Braço de prata era o latão e cobre. A zoma era alumínio, materiais compósitos e eletrónica. O que é que nos resta hoje por saber? Materiais, o que é que sabemos fazer? Fazer produção, textos, papel. Nós temos que retomar como país esta coisa que é, nós não podemos fazer isto sozinhos, mas era bem que tivéssemos essa via de uma porta aberta para os operadores que entretanto apareceram. Ué, chegou a... Eu tenho lá esses documentos que um dia, não sei fazer aquilo que eu não tenho filho, mas infelizmente, mas deixar aqui lá, né? A Rússia queria lançar a partir da Zoma, a partir de aviões, porque eles tinham uns mísseis que penduravam nas asas dos aviões e aquilo punha mísseis intercontinentais para uma coisa em órbita. O que é que faziam? Vinham até à pista da Alverca, atavam os... Olha como estava logo o engenheiro, os satélites lá depois, a andar. Não se fez, porquê? É mais, nós vamos ser um país de serviços. Deve este nível de serviços. Mas ânimo. Ou seja, Alma até Almeida. Isto é casal de cinza, quando quiserem ir lá. Os mandantes são lá ver, na verdade. Tem lá uns grandes cães. E pá, posso aqui só um banho. Eu vi o seu comandante do lado da minha casa, que os cães estavam na altura de Dol, porque eles são cães da serra. Estão a ver aquela sala da Paris.